Olá, Vinícius. Me chamo Marcos e vou contar um relato que me assombra até hoje, mesmo depois de anos. Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, espere só até ouvir essa. Porque o que aconteceu comigo naquele hotel, bem, digamos que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o mundo. Não estou falando de fantasmas de lençol branco, não. Isso foi algo muito mais profundo. Algo que se infiltrou, sutilmente, como fumaça, e que me fez sentir um gelo na espinha a cada instante. E o pior de tudo, aconteceu no lugar onde eu menos esperava, no meu trabalho. Eu era recepcionista noturno no Hotel Paraíso das Águas. Pode rir do nome, eu também achava cafona. Mas era um hotel grande, famoso na região, com uma história rica e bem movimentado, principalmente por turistas. Eu precisava do emprego, a grana era boa, e o turno da noite, apesar de solitário, era mais tranquilo. Pelo menos era o que eu pensava antes de começar a trabalhar lá. No início, tudo parecia normal. Check-ins, check-outs, atender o telefone, dar informações. A rotina básica de um hotel. Mas logo nas primeiras semanas comecei a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes no começo, quase imperceptíveis. Um barulho no corredor quando não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho na recepção. O ar que, de repente, ficava denso e pesado, sem motivo aparente. Eram coisas sutis, sabe? Como um sussurro no canto do ouvido. No começo, eu ignorava, achava que era cansaço, estresse do trabalho novo, a mente pregando peças. Mas os sussurros começaram a ficar mais audíveis, mais frequentes. Não eram palavras, eram ruídos indecifráveis, como se alguém estivesse tentando falar comigo em uma língua que eu não entendia. E não era só isso. Objetos mudavam de lugar. Chaves sumiam da bancada da recepção para reaparecerem em gavetas fechadas. Folhas do livro de registro, que eu tinha certeza de ter deixado em branco, apareciam rabiscadas com grafismos estranhos, como se alguém tivesse treinado caligrafia em um alfabeto desconhecido. Eu começava a ficar paranoico. Será que eu estava ficando louco? Comecei a beber mais café, a dormir menos, tentando me manter alerta, com medo de perder algo, de não perceber o que estava acontecendo. Então começaram os hóspedes. Não eram todos, claro, mas alguns. Eles chegavam diferentes. Olhares fixos, vazios, falando coisas desconexas, quase inaudíveis. Uma vez um senhor de terno e gravata chegou no meio da madrugada, completamente pálido, e pediu um quarto. Nada de anormal até aí. Mas quando eu fui pegar a ficha de cadastro, ele segurou minha mão com uma força inacreditável, os dedos gelados como gelo. Ele olhou nos meus olhos e sussurrou: "Eles estão aqui. Eles estão em todos os lugares." Depois, soltou minha mão como se nada tivesse acontecido e seguiu para o quarto sem dizer mais nada. Eu fiquei paralisado, olhando para a minha mão, sentindo o frio ainda presente, mesmo depois de ele ter ido embora. Na manhã seguinte, quando fui fazer o check-out do quarto dele, a camareira me chamou, apavorada. O quarto estava revirado. Móveis fora do lugar, lençóis rasgados, como se tivesse havido uma briga violenta ali dentro. Mas o pior era o cheiro. Um cheiro nauseabundo, de carne podre misturado com enxofre, que impregnava o ar. E não havia sinal do hóspede. Sumiu, evaporou. Como se nunca tivesse existido. A direção do hotel abafou o caso. Disseram que o senhor provavelmente teve um surto, fugiu durante a noite e que o quarto seria limpo e reorganizado o mais rápido possível. Mas eu não conseguia esquecer o olhar vazio daquele homem, o aperto gelado na minha mão, o cheiro horrível no quarto. E o pior, não parou por aí. Outros hóspedes começaram a relatar pesadelos terríveis, sensações de presenças nos quartos, ruídos estranhos durante a noite. Alguns até diziam ter visto sombras se movendo pelos corredores. O clima no hotel começou a mudar. O antes paraíso das águas parecia ter se tornado um lugar sombrio, pesado, carregado de uma energia sinistra. Eu não conseguia mais dormir direito. Acordava sobressaltado com qualquer barulho. Sentia calafrios constantes. Comecei a pesquisar sobre a história do hotel. Na internet, em livros antigos sobre a região, em conversas discretas com os funcionários mais antigos. E descobri coisas perturbadoras.
O Hotel Paraíso das Águas não era tão novo quanto parecia. O prédio original havia sido construído no início do século XX, em cima de um antigo cemitério indígena. Diziam que o terreno era amaldiçoado, que espíritos inquietos vagavam por ali, presos entre os mundos. No passado, o hotel já havia tido outros nomes, outros donos, e sempre havia sido palco de eventos trágicos, incêndios misteriosos, suicídios inexplicáveis, acidentes bizarros. Era como se o lugar fosse amaldiçoado, como se algo maligno estivesse adormecido ali, esperando o momento certo para despertar. E eu tinha a sensação de que esse momento estava chegando. As coisas ficaram piores. As luzes piscavam sem motivo. Os elevadores paravam entre os andares com pessoas dentro. Os telefones tocavam sozinhos, com estática do outro lado da linha. E os sussurros, os sussurros, eles se tornaram mais altos, mais claros, mais agressivos. Não eram mais sussurros, eram murmúrios, gemidos, gritos abafados. Às vezes parecia que vinham das paredes, do chão, do teto, de todos os lados ao mesmo tempo. Eu não conseguia mais suportar. Precisava fazer alguma coisa. Decidi conversar com Jorge, o segurança noturno. Ele era o funcionário mais antigo do hotel. Um cara calado, observador, que parecia saber de tudo o que acontecia ali. Contei para ele sobre os ruídos, os hóspedes estranhos, os objetos que mudavam de lugar, o cheiro horrível no quarto. No começo, ele me olhou com desconfiança, achando que eu estava pirando. Mas conforme eu ia descrevendo os detalhes, o rosto dele foi ficando sério, pálido. Ele me interrompeu com a voz grave, rouca. Marcos, você está ouvindo os lamentos. Os lamentos. Era assim que ele chamava. Ele me contou que desde que começou a trabalhar no hotel, há mais de 20 anos, ele ouvia esses ruídos. No começo, também achava que era coisa da sua cabeça, mas com o tempo ele percebeu que não estava sozinho. Outros funcionários, principalmente do turno da noite, também relatavam as mesmas experiências. Ele me explicou que os lamentos eram manifestações dos espíritos presos no terreno do antigo cemitério indígena. Espíritos revoltados, atormentados, que buscavam desesperadamente por algo. Ele não sabia exatamente o que, mas sabia que não era nada bom. Jorge me disse que, com o passar dos anos, os lamentos haviam se intensificado. Ele acreditava que algo estava abrindo, algo estava se manifestando com mais força no hotel. E ele tinha medo, muito medo. Juntos, decidimos investigar mais a fundo. Começamos a rondar os corredores durante a noite, a prestar atenção em cada barulho, em cada sombra, em cada mudança de temperatura. E foi em uma dessas rondas que encontramos o quarto. Era um quarto que não constava nas plantas do hotel. Um quarto que não tinha número na porta. Um quarto escondido no final de um corredor pouco iluminado, no subsolo do prédio. A porta era de madeira escura, pesada, com uma fechadura antiga, enferrujada. Havia um cheiro estranho vindo debaixo da porta. Um cheiro acre, metálico, que me embrulhou o estômago. Jorge tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ele forçou a fechadura com uma chave mestra com dificuldade, e a porta cedeu, rangendo alto, como se estivesse reclamando por ser incomodada. Entramos no quarto. Escuridão total. O ar era denso, sufocante, carregado daquele cheiro horrível, agora ainda mais forte. Acendemos as lanternas dos nossos celulares e a luz revelou um cenário de horror. O quarto era pequeno, sem janelas, com paredes de pedra úmida e fria. No centro havia um altar improvisado, feito de caixas de madeira e panos pretos. Sobre o altar, crânios de animais, ossos, velas pretas derretidas, símbolos estranhos pintados com uma substância viscosa, escura, que parecia sangue seco. E no canto do quarto, uma fenda no chão, como se o piso tivesse rachado, se abrindo para um abismo de escuridão total. Um vento frio, gélido, emanava da fenda, trazendo consigo os lamentos. Agora, gritando em uníssono, ensurdecedores. Entendemos. Aquele quarto era um portal. Uma porta de entrada para sei lá o quê. Para o inferno. Para outro plano de existência. Não importava.
O que importava era que algo estava usando aquele lugar para se manifestar no nosso mundo. E os lamentos eram as vozes dessas entidades tentando se comunicar, tentando atravessar o véu que separava as dimensões. E o pior, elas estavam conseguindo. Saímos correndo daquele quarto, apavorados, sem fôlego. Contamos tudo para a direção do hotel. Claro, não acreditaram em uma palavra. Disseram que estávamos imaginando coisas, que o quarto devia ser um depósito antigo que ninguém lembrava mais. Nos mandaram esquecer o assunto e voltar ao trabalho. Mas nós sabíamos a verdade. Sabíamos que o Hotel Paraíso das Águas não era um paraíso, mas sim um portal para o inferno, e que algo terrível estava se aproximando. Eu não aguentei ficar mais ali. Pedi demissão no dia seguinte. Jorge também saiu pouco tempo depois. Nunca mais voltei naquele hotel, nem pretendo voltar. Mas às vezes, à noite, quando está tudo em silêncio, eu ainda ouço os lamentos. Baixinhos, distantes, mas presentes. E sei que eles nunca vão me deixar em paz. Porque o Hotel Paraíso das Águas, ele continua lá, esperando novos hóspedes. E esperando para abrir as portas do inferno novamente. Vamos para a próxima história. Olá, Vinícius, me chamo Pedro e vou te contar um relato que até hoje me arrepia na espinha. Trabalhei durante 5 anos em um hotel aqui na cidade, o Hotel Bela Vista. Não se engane com o nome, de Bela Vista não tinha nada, a não ser talvez a vista para a degradação que o tempo impôs sobre aquele lugar. E olha que em 5 anos eu vi de tudo por lá. Hóspede mal educado, barata no quarto, encanamento que estourou no meio da madrugada, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu naquele quarto 206. Presta atenção, essa história não é brincadeira. Era uma noite de terça-feira, dessas bem tranquilas, sabe? Poucos hóspedes, o silêncio quase que ensurdecedor nos corredores. Só o bip do rádio comunicador e o tic-tac do relógio da recepção quebrando a calmaria. Eu estava no turno da noite, como de costume, sentado atrás do balcão, lendo um livro qualquer para passar o tempo. Lá pelas 2 da manhã, a campainha da recepção tocou. Era um toque diferente, um toque insistente, quase desesperado. Na hora já senti um frio na barriga. Toque de campainha no meio da madrugada nunca é bom presságio. Quando olhei para as câmeras de segurança, vi a imagem em preto e branco do corredor do 2º andar. No final do corredor, em frente ao quarto 206, uma figura parada, meio embaçada, como se a câmera estivesse com problema. Achei estranho, mas pensei que fosse algum hóspede com alguma emergência. Peguei o rádio e tentei contato com a segurança. Mas nada, só chiado. Ótimo, pensei. Justo hoje o rádio resolve dar problema. Respirei fundo e decidi subir. Afastei a cadeira, peguei a chave mestra e fui em direção às escadas, sentindo cada passo ecoar pelo saguão vazio. Quanto mais eu subia, mais a sensação de estranheza aumentava. O ar parecia mais pesado e um cheiro esquisito, meio adocicado e enjoativo, começou a invadir minhas narinas. Cheguei ao 2º andar e o corredor estava ainda mais escuro do que mostrava a câmera. As luzes fracas piscavam, criando sombras dançantes nas paredes. O silêncio era quase palpável, um silêncio denso e opressor. E o cheiro, meu Deus, o cheiro estava mais forte, quase me dando ânsia de vômito. Comecei a caminhar em direção ao final do corredor, onde ficava o quarto 206. A figura da câmera tinha sumido, mas a porta do quarto estava entreaberta. Uma fresta escura que parecia me chamar para dentro. Meu coração começou a disparar, a respiração ficou ofegante. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que algo estava muito errado. Com a mão tremendo, empurrei a porta do quarto 206 e entrei. A escuridão era quase completa. Apenas um fio de luz da lua entrava pela janela entre cortinas. O cheiro era insuportável, doce e pútrido ao mesmo tempo. E o frio, um frio cortante, que penetrava nos ossos, mesmo com o abafado da noite. Meus olhos foram se acostumando à penumbra e eu comecei a distinguir os objetos no quarto. Uma cama desarrumada, uma cadeira virada, um guarda-roupa com a porta aberta. E no meio do quarto, no chão, uma mancha escura e pegajosa que brilhava fracamente à luz da lua. Me aproximei da mancha com cautela, o estômago embrulhado. Acendi a lanterna do celular e apontei para o chão. Na hora, quase gritei. A mancha não era escura, era vermelha.
vermelha e brilhante. Sangue. Tinha sangue por todo o chão do quarto, espalhado como se alguém tivesse tentado limpar, mas só piorado a situação. O cheiro adocicado vinha do sangue, um cheiro metálico e repulsivo. Olhei ao redor, procurando por alguém, por alguma explicação. "Tem alguém aí?" perguntei, a voz tremendo. O silêncio respondeu, um silêncio sepulcral. Saí do quarto correndo, o pânico me invadindo por completo. Desci as escadas em disparada, tropeçando nos próprios pés. Cheguei à recepção sem fôlego, as pernas bambas. Peguei o telefone e liguei para a polícia. A voz do atendente parecia vir de outro mundo, distante e irreal. Expliquei o que tinha acontecido, a voz embargada pelo medo. Ele disse que enviaria uma viatura imediatamente. Enquanto esperava a polícia chegar, fiquei sentado na recepção, olhando fixamente para as câmeras de segurança, esperando ver algo, qualquer coisa, que me desse alguma pista do que tinha acontecido no quarto 206. A polícia chegou em poucos minutos, sirenes e luzes azuis invadindo a calmaria da madrugada. 2 policiais entraram no hotel, rostos sérios e preocupados. Levei eles até o quarto 206, o coração na garganta a cada passo. Eles entraram no quarto, lanternas em punho, e eu fiquei do lado de fora, esperando, roendo as unhas de nervoso. Demorou muito. Parecia uma eternidade. Até que um dos policiais saiu do quarto, o rosto pálido, o olhar fixo no vazio. Ele me chamou para perto, a voz baixa e grave. "Você precisa ver isso", ele disse, e me fez um sinal para entrar no quarto. Entrei no quarto 206 tremendo, preparado para o pior. Os policiais estavam parados em frente à cama, apontando as lanternas para o chão. E lá estava. No meio da mancha de sangue, um pentagrama desenhado com o próprio sangue. Um pentagrama perfeito, com cada linha traçada com precisão macabra. E no centro do pentagrama, um livro antigo, com a capa de couro preta e símbolos estranhos gravados em prata. Um livro que parecia exalar uma energia fria e sinistra. Naquele momento, eu entendi que o quarto 206 não era apenas um quarto de hotel. Era algo mais. Algo muito mais sombrio. A polícia isolou o quarto, chamou a perícia, começou a investigar tudo. Eu fui levado para a delegacia para prestar depoimento, respondi a 1000 perguntas, repeti a história incontáveis vezes. Passaram dias, semanas, e a investigação não avançava. Não havia sinais de arrombamento, não havia câmeras no corredor do 2º andar, que coincidentemente estavam em manutenção há meses. Não havia testemunhas. O quarto 206 parecia ter engolido a verdade, guardando seus segredos a 7 chaves. O livro sumiu, evaporou como fumaça, sem deixar rastro. O Hotel Bela Vista nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Os hóspedes evitavam o 2º andar. Os funcionários trabalhavam com medo. Um clima pesado pairava sobre o lugar. Eu pedi demissão 1 mês depois. Não consegui mais trabalhar lá. A imagem do pentagrama de sangue, o cheiro nauseabundo, o frio cortante do quarto 206, tudo isso me perseguia nos meus pesadelos. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir o ar pesado daquele corredor, o silêncio opressor, o chamado silencioso da porta entreaberta. Nunca soube o que realmente aconteceu no quarto 206. Se foi um ritual macabro, um crime brutal, uma manifestação sobrenatural. A verdade é que prefiro não saber. Alguns mistérios é melhor deixar enterrados, esquecidos nas sombras do tempo. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O Hotel Bela Vista, e principalmente o quarto 206, guardam segredos obscuros, segredos que talvez seja melhor nunca desvendarmos. E se você por acaso se hospedar por lá, evite a todo custo o 2º andar. E principalmente, nunca, jamais, peça o quarto 206. Você pode se arrepender amargamente. E essa, Vinícius, é a história que me assombra até hoje. Espero que tenha gostado. Ou pelo menos que ela tenha te deixado tão arrepiado quanto eu fico toda vez que me lembro dela. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.